Olá, futuro advogado, futura advogada, vamos para mais uma aula. A aula de hoje é sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Conceitos gerais. O anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro traz várias definições, entre elas a de veículo automotor nos seguintes termos: veículo automotor, todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos. Exemplo, o ônibus elétrico. Vamos começar pelas disposições gerais que são disciplinadas no artigo 291 a 301. Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos nesse Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, no que couber. Então, a gente aplica a lei do juizado também. Importante, a maioria dos crimes de trânsito é de menor potencial ofensivo, adequando-se ao conceito disciplinado no artigo 61 da Lei 9.099 de 95, com exceção dos crimes do artigo 302, que é o homicídio culposo, do artigo 306, que é a embriaguez ao volante, e do artigo 308, que é a participação em competição não autorizada. O artigo 291, parágrafo 1º, dispõe que se aplica aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88, ou seja, a composição civil, a transação penal e a necessidade de representação para fins de ação penal. Entretanto, não serão admitidas tais medidas despenalizadoras, devendo ser instaurado o inquérito policial para a investigação da infração penal se o agente estiver, lá no parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposos dispostos nos artigos 74, 76 e 78 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, exceto se o agente estiver. Primeiro, inciso 1, sobre a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Inciso 2, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Exemplo, o racha. Inciso 3, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. Então, serão ações públicas incondicionadas, que não vão ter o TCO, que é normalmente para o juizado. Podemos destacar que o Código de Trânsito foi alterado pela Lei 13.546, de 19 de dezembro de 2017, com vacatio legis de 120 dias, passando a vigorar as alterações na data de 19 de abril de 2018, havendo a inclusão do parágrafo 4º no artigo 291. Vamos ver? Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Então, são as circunstâncias que vão prevalecer para a dosagem da pena. O Código de Trânsito Brasileiro prevê ainda circunstâncias agravantes específicas previstas no artigo 298. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Trouxe aqui o artigo 301. O condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito, de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Podemos afirmar que a intenção do legislador aqui foi a de estimular o imediato e completo socorro às vítimas, com o objetivo de impedir eventual omissão de socorro para fins de se ver livre da prisão em flagrante.
Por outro lado, nos termos dos artigos 302, parágrafo 1º e 303, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que deixar de prestar socorro à vítima terá a pena de homicídio ou lesão corporal agravada de 1/3 até a metade da pena. E a questão do perdão judicial. Ele pode ser aplicado aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa praticados na direção de veículo automotor, sempre que as consequências do crime atingirem o agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Um exemplo aqui é o pai que mata culposamente o filho em acidente de trânsito. Agora a gente vai estudar os crimes, lá dos artigos 302 a 312. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto nos artigos 302 e 303. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente: inciso 1, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 2, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Inciso 3, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Inciso 4, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, penas reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Essa alteração do parágrafo foi incluída pela Lei 13.546 de 2017. E como agrava a pena, só pode ser aplicado aos crimes praticados após a sua vigência. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Esse artigo ele foi renumerado, o parágrafo único foi renumerado pela Lei 13.546, então não é alteração legislativa, pode ser aplicado tanto aos crimes anteriores a essa alteração, que foi só uma renumeração. Não tem aquela questão que não pode ser aplicado aos crimes anteriores por se tratar de mudança legislativa que não pode retroagir para prejudicar o réu. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Foi incluído pela Lei 13.546 de 2017 e, como agrava, a pena só pode ser aplicada aos crimes praticados após a sua vigência. Importante aqui, as alterações dos artigos 302, parágrafo 3º e 303, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, considerando que se tratam de alterações promovidas em prejuízo do réu, em virtude dos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, somente podem ser aplicadas às condutas praticadas após a vigência da Lei 13.546 de 2017, não podendo alcançar fatos anteriores. Ambos os delitos possuem como elemento normativo do tipo o fato de terem sido praticados na direção de veículo automotor, devendo o agente se encontrar no controle dos meios mecânicos do veículo para ser responsabilizado criminalmente. O veículo pode até ter desligado, mas ele precisa estar no controle, no volante. Importante,
somente se aplica o Código de Trânsito Brasileiro na modalidade culposa, razão pela qual os homicídios dolosos e lesões dolosas cometidos na direção de veículo automotor continuam a ser punidos pelo Código Penal. Segundo a maioria da doutrina, a expressão via pública não é elementar do tipo penal em questão, razão pela qual o Código de Trânsito Brasileiro pode ser aplicado não importando o local onde o fato ocorreu, persistindo a tipificação, ainda que o acidente não tenha ocorrido em via pública, como, por exemplo, em um estacionamento, uma vez que o legislador não impôs tal condição. No que tange ao concurso de normas, principalmente em relação ao princípio da consunção, podemos afirmar que, ocorrendo homicídio culposo ou lesão culposa, que é o dano efetivo, os diversos crimes de perigo, que é o dano potencial, previstos no Código de Trânsito Brasileiro, ficarão absolvidos por aqueles, não havendo que se falar em concurso material de crimes. Em relação ao concurso de crimes, podemos afirmar que o agente com uma única conduta provocar morte ou lesão corporal em duas ou mais vítimas, aplica-se a regra do concurso formal, artigo 70 do Código Penal, ou seja, aplica-se a pena mais grave ou uma só pena se idênticos os crimes. Omissão de socorro, artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, o que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Somente o condutor envolvido em acidente é o sujeito ativo, desde que não tenha incorrido nos crimes de homicídio culposo ou lesão corporal culposa, pois em tais casos, a sua conduta será causa de aumento de pena dos crimes de homicídio ou lesão corporal, nos termos dos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. O pedestre, o passageiro ou outro condutor não envolvido no acidente responde pelo artigo 135 do Código Penal. Podemos elencar também a aplicação do princípio da subsidiariedade, uma vez que no preceito secundário do tipo penal em questão há a expressão se o fato não constituir elemento de crime mais grave, razão pela qual somente incidirá o crime do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, se impossível a tipificação por crime mais grave, como, por exemplo, os delitos de homicídio culposo e a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Com relação à tipicidade objetiva, verifica-se que o crime ocorre quando o auxílio pode ser prestado sem que o agente corra risco pessoal ou quando, não sendo possível socorrer, o agente deixa de pedir auxílio à autoridade. Ademais, cumpre ressaltar que tal crime é omissivo próprio ou puro, consumando-se com a obstenção do socorro e não admitindo tentativa. No tocante ao parágrafo único do artigo 304, o Supremo Tribunal Federal entende que o dever de prestar socorro é fundamentado na solidariedade, não cabendo ao agente, mesmo no caso de morte instantânea da vítima, proceder à avaliação quanto à eventual ausência de utilidade de socorro. Embriaguez ao volante, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por: inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Ou, inciso 2, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia
ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado direito à contraprova. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado nesse artigo. O bem jurídico tutelado é a segurança no trânsito, ou seja, a segurança de um número indeterminado de pessoas e não a incolumidade individual. O sujeito ativo é o condutor e o sujeito passivo é o Estado. Por último, vale destacar que o tipo penal é doloso e se trata de crime de perigo abstrato, consumando-se com a condução do veículo automotor, sendo admitida a forma tentada. O primeiro requisito da conduta é que o agente esteja na condução de veículo automotor. Ademais, o agente deve estar com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou de outra substância psicoativa. Tanto a coleta de sangue quanto o exame de alcoolemia, bafômetro, só podem ser realizados se existir a permissão do condutor, sob pena de nulidade da prova. Ou seja, o condutor tem o direito de se recusar a fornecer a amostra de sangue e a soprar o bafômetro, pois ninguém pode ser forçado a produzir prova contra si mesmo, o que é inconstitucional por violar o princípio da não autoincriminação. Os sinais que indicam a alteração da capacidade psicomotora, assim como os métodos para sua comprovação, são disciplinados pela resolução do CONATRAN número 432, de 23/1/2013. É importante dar uma lida nessa resolução, tá bom? Violação da proibição ou da suspensão imposta, artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento nesse Código, penas, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Em relação ao crime previsto no caput do artigo 307, podemos afirmar que o bem jurídico tutelado é a administração pública e o Estado é o sujeito passivo. Ademais, o crime em questão se consuma quando o agente efetivamente dirige o veículo automotor durante o período em que esta prática está vedada, bastando o simples ato de dirigir, independentemente de expor alguém a risco, havendo a possibilidade da modalidade tentada. No que tange a segunda figura típica, ou seja, em relação ao contido no parágrafo único do artigo 307, podemos afirmar que se trata de crime omissivo próprio, o qual se consuma no momento em que o condenado deixa de entregar, no prazo estabelecido no artigo 293, parágrafo 1º, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação, não cabendo a figura da tentativa. Participação em via pública de competição automobilística não autorizada, artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Veja-se que a redação foi alterada pela Lei 13.546 de 2017. E a alteração a gente colocou em negrito para vocês perceberem, dá uma olhadinha no código. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se a prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. Parágrafo 2º. Se a conduta do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo,
A pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. O bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro é a segurança viária. O tipo penal exige que o sujeito ativo esteja conduzindo o veículo automotor, sendo os demais envolvidos meros partícipes. Vale destacar como elemento normativo do tipo as expressões via pública e competição não autorizada pela autoridade competente, razão pela qual exige-se que o fato tenha ocorrido em via pública e que não tenha havido qualquer tipo de autorização do poder público. O crime do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, consumando-se quando há efetiva participação em disputa não autorizada e desde que resulte situação de risco à incolumidade pública ou privada, admitindo-se a tentativa, bem como que os parágrafos 1º e 2º são modalidades pré-terdolosas. Direção de veículo sem permissão ou habilitação, artigo 309. Dirigir veículo em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Para que exista o crime, é preciso que o condutor não tenha permissão ao CNH, sendo também exigido que tenha ocorrido perigo de dano. A simples conduta de dirigir sem habilitação configura mero ilícito administrativo. Caso a habilitação esteja vencida, só existe o crime se o vencimento ocorreu há mais de 30 dias. Existe o crime se o condutor for habilitado para dirigir veículo de uma categoria e for pego dirigindo veículo de outra. Entrega de veículo à pessoa não habilitada, artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Excesso de velocidade em determinados locais, artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, sobre o Código de Trânsito Brasileiro, a gente trouxe aqui os dispositivos principais que podem cair na sua prova da segunda fase da OAB. Até a próxima aula, beijos!